Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula deliciosa para vocês. Hoje vamos aprender a fazer essas casquinhas cristalizadas de laranja, banhadas no chocolate ou somente cristalizadas, que eu tenho certeza que você vai encantar o seu paladar. E para quem está precisando de uma renda extra e não tem condições de comprar insumos para venda, eu vou dar muitas dicas para você começar sem custo e vender muito para esse Natal. Bora conferir? Para darmos início às nossas casquinhas de laranja cristalizada, eu tenho aqui uma laranja que ela tem uma cor bem alaranjada e a casca grossa. Aqui na minha cidade, pessoal, eu compro essa laranja como laranja importada, mas eu creio que seja a laranja Bahia, ela é bem parecida, tem um biguinho. O que é o importante para essa receita? Você consegue fazer com qualquer laranja, mas quanto mais alaranjada for, tá? E a casca grossa, melhor resultado você tem, mais saborosa fica. É questão de gosto, mas dá para fazer com todas. Tem várias formas de eu obter essa casca. Eu vou explicar detalhadamente todas elas para vocês. Eu vou ensinar aqui, primeiramente, da forma que eu acho mais fácil e que fica mais bonita. Primeiro ponto, eu pego uma faquinha bem afiada, eu vou cortar aqui, ó, só um biguinho dela aqui, só a pontinha, tá? E do outro lado, aqui a mesma coisa, para facilitar. Quando eu fiz isso nas duas laterais, com essa faquinha afiada, eu vou marcar essa casca, ó, em vários gomos. O gomo da espessura que eu achar fácil retirar. Vocês já vão entender, ó. E eu venho marcando assim essa casca, de fora a fora. Eu faço aqui com pelo menos 1,5 dedo cada gomo para facilitar. Feito isso, eu fiz a marcação em volta dela toda, eu venho aqui com uma faquinha, ó, e só enfio a pontinha aqui para facilitar eu não machucar minha mão depois. Só marco, ó, para mim conseguir levantar a primeira pontinha. Eu faço isso, ó, dos dois lados. Eu só passo a ponta da faca em volta para desgrudar e facilitar. Feito isso, eu vou tirar as minhas cascas de forma mais fácil. Eu já tenho a ponta marcada, então eu venho, ó. A primeira, às vezes, pode ser que quebre mesmo. Tento tirar os meus gomos inteirinhos, tá? Dessa forma. Com a segunda, eu já venho aqui na lateral, é mais fácil, ó. Eu puxo. É bem prático. Eu falei que tem várias formas de obter essa casca. A primeira, mais comum, se você preferir, eu acho que dá mais trabalho. Você pode descascar a laranja o mais fininho que você conseguir, daquele jeito, descascando mesmo, rodando a laranja. Outro ponto, você tá precisando ganhar dinheiro, não tem condições de comprar esses insumos. Vai em algum lugar que venda suco de laranja, que tenha muita casca de laranja e pegue as próprias cascas. Pede para a pessoa, leva uma bacia grande, um pote grande para a pessoa armazenar essas cascas de laranja para vocês. E daí você faz o quê? Com a laranja já espremida, não tem problema, você corta ela em 4. E daí você vai fazer o mesmo processo com ela do que eu vou fazer agora aqui com a minha. O que eu vou fazer com essas laranjas? Dispensar? Jamais. Eu vou passar elas por uma centrífuga e extrair todo o suco e vou ensinar uma geleia de laranja maravilhosa, que a gente aproveita tudo. Ou você corta ela no meio e espreme no espremedor da mesma forma. Feito isso, eu tenho aqui as minhas cascas de laranja. O que acontece com a casca da laranja? Essa parte branca, pessoal, amarga, dá um amargor no nosso doce. Então, quanto mais você elimina essa parte branca, melhor o resultado da sua casquinha vai ficar. Ó, eu seguro aqui a minha casquinha, pego, não precisa nem ser lá do começo, depois eu viro, ó. E com uma faquinha afiada, em uma vez só, eu já retiro toda essa parte branca. Olha que fácil. Daí aqui na pontinha que eu não tirei, eu viro e tiro do outro lado também. E olha que perfeita e lisinha que ela fica, tá? Olha. Olha para você ver a diferença. Olha, eu não tiro toda não. Quando ela começa a ficar nesse tom meio alaranjado, ó, mas tá bem fininha, já tá excelente. Olha a diferença de uma e da outra.
Aquelas cascas normais, pessoal, da laranja pera, por exemplo, que é verdinha, elas são cascas mais finas. Por isso que eu falo que quanto melhor, quanto mais grossa for, mais fácil vai ser. Mas você consegue fazer com aquelas cascas verdes do mesmo jeito. E eu faço esse processo aqui, olha, com todas as minhas casquinhas. Quando eu limpei a parte branca de todas as minhas casquinhas, agora é hora de cortar ela do tamanho desejado. Primeiro ponto, eu poderia fazer desse jeito, fica linda, nesse tamanho, não precisaria cortar. Mas eu gosto dos petiscos bem fininhos, então eu corto, ó, cada gominho desse que eu cortei com cerca de 1,5 dedo, eu corto em 3 partezinhas e faço essas fatias pequenas. Com o tempo, se você tem agilidade, é muito rápido, ó. Você já pega 3 casquinhas, ela já tem o tamanho mais ou menos parelho, ó, e já corta de uma vez. Então é bem prático. E agora que estão prontas, eu já fiz esse mesmo processo, ó, com 8 laranjas no total. Então eu tenho aqui a casquinha de 8 laranjas dessa laranja Bahia grande. E agora nós vamos dar continuidade nesse processo. As cascas das minhas 8 laranjas deram um peso total aqui de 305 gramas de casquinhas. Eu vou pegar aqui uma panela com água fervendo, eu vou colocar essas casquinhas nessa água fervente e vou deixar cozinhar por cerca de 2 a 3 minutinhos. Assim que elas cozinharem, nós vamos escorrer dessa água e passar para uma outra água fervente limpa e deixar cozinhar novamente por mais 2 a 3 minutos. E para finalizar, vamos escorrer e passar por uma terceira água fervente. Então, para essa forma que eu descasquei, 3 águas são o suficiente para retirar todo esse amargo e essa acidez excessiva dessas laranjas. Caso você prefira deixar aquela parte branca ou você descasque ela mais grossa, você tem algumas opções. Você pode deixar essas cascas de molho fora do fogo, tá? Numa bacia grande por uns 2 dias e trocar essa água várias vezes ao dia para tentar tirar o máximo esse amargo, ou cozinhar por mais águas e por mais tempo até você provar e ver que tirou todo esse amargo. Então, assim que passar o tempo aqui de cocção, nós já vamos trocar de água. A minha terceira água já está fervendo. Olha, eu vou retirar novamente dessa segunda água, escorrer bem. E vamos à última cocção de mais 2 a 3 minutinhos aqui. Podem observar que a outra água também ficou amarelinha. E aqui, ó, elas já não boiam tanto, ó, elas já vão ficando mais pesadinhas e um pouco mais laranjas. Assim que der o tempo aqui de cocção, agora que nós já fervemos essas 3 vezes, nós vamos retirar essas casquinhas da água, escorrer e colocar sobre um papel absorvente para secarmos essas casquinhas e podermos dar sequência. Eu coloquei aqui umas 4 camadas de papel. Poderia, gente, ser um Perfex também, tá? Sem problema nenhum. Um paninho de algodão exclusivo para essa finalidade. O objetivo aqui é escorrer muito bem e secar as nossas casquinhas. O próprio vapor dela aqui vai ajudar já a dar uma secada nela. E agora, olha, é só tirar esse excesso de umidade dela aqui. Dá uma boa secada e vamos passar essa casquinha por uma frigideira grossa, tá? De fundo grosso é essencial. Bom, pessoal, como lá no começo eu pesei 300 gramas de casquinhas, eu sempre utilizo a metade do peso de açúcar, ou seja, 150 gramas de açúcar refinado.
que eu vou adicionar aqui por cima das minhas casquinhas, tá? O fogo ainda tá desligado. E agora eu vou ligar o fogo e vou deixar esse açúcar começar a derreter aqui, a caramelar, e vou mostrando os pontos para vocês. Para quem não tem balança, uma forma aí fácil de fazer é o seguinte: em média 3 colheres de sopa de açúcar rasa para cada laranja. Então, se eu utilizei aqui 8 laranjas, tá? Seriam 24 colheres rasas de açúcar. Agora, esse açúcar ele vai começar a derreter, envolver as minhas casquinhas e depois esse restante da umidade dela vai soltar esse açúcar, começa a espumar e depois ela vai cristalizar. E olha só, o açúcar aqui ele já derreteu, ó, por completo. E agora, essa umidade da laranja, ó, começa a espumar e sair. E nós vamos dando uma mexidinha aqui nesse caramelo. Olha, pessoal, e aqui já tá uns 8 minutinhos aqui no fogo, ó. E vai secando essa umidade e a gente vai dando uma mexidinha de vez em quando para ir pegando esse caramelo. Pode observar que em volta já começou a querer açucarar, mais aqui do lado de cá. Isso é um indício que já tá quase. Ela espuma, seca a umidade e logo em seguida aqui vai açucarar. Aqui levou 20 minutinhos, ó. Pode observar que ela já está secando, ó. O açúcar já não tem mais no fundo da panela. Já está cristalizando novamente. Eu não gosto com muito excesso de açúcar. Se você gosta que fica com mais açúcar que está aqui, pode acrescentar mais açúcar lá no começo, em vez do peso que eu passei, tá bom? E aqui, ó, eu deixo ela secar bem. E agora ela já está basicamente pronta. Quando ela começa assim, seca, cristaliza, agora basta a gente jogar numa forma essa tirinha e deixar cristalizar. Posso só jogar assim na forma. E se eu for servir como petisco, ou seja, vender em potes, em saquinhos, pode servir ela retorcidinha assim mesmo que fica lindo, tá? Então é só espalhar, deixar ela secar aqui. Se você gostar também dela mais branquinha com mais açúcar, antes de secar aqui, você pode passar no açúcar agora. E se você gosta de passar no chocolate, quer arrumar em pacotinhos um pouco mais bonitinhos, outra opção seria, antes dela secar totalmente, você arrumar as tirinhas assim, de comprido, uma do ladinho da outra. Daí você consegue passar no chocolate mais facinho e ela vai ficar mais bonitinha. Então, depende como você quer servir aí o seu produto. O tempo depende da umidade aí de cada cidade. Se você tá num clima bem quente, bem calor, bem seco, seca muito rápido, daqui a pouquinho tá pronto. Se você tiver umidade, tá, em região aí litorânea, cidades muito úmidas, pode ser que demore dias para secar. E é isso aqui. Agora esperar elas esfriarem, ó, você pode ver que elas já estão secando aqui praticamente. Daqui a pouquinho vai estar bem crocante e soltinha. Bom, eu espalhei aqui um pouco as nossas casquinhas e eu tinha feito essa preparação na parte da tarde. Agora de noite, olha, já tá super sequinha, tá? Aqui na minha cidade é muito calor, o clima é bem seco. Isso colabora bastante para elas secarem e cristalizarem rápido, tá? Dependendo do clima e local da sua cidade, pode demorar muito mais. E olha que delícia que ficam esses petiscos, tá? Sem excesso de açúcar, fica mega crocante, olha só. Também eu não gosto dela muito crocante, muito seca, questão de gosto. Eu prefiro ela mais suculenta, assim como as frutas cristalizadas. Daí você vê aí a textura que você quer. Assim que ficar pronta dessa forma, estiver bem sequinha, você tem que embalar em potes herméticos, em potes bem fechados ou mesmo em saquinhos bem vedados para manter, tá? Essa
crocância, para manter essa textura. E agora ainda tem uma ideia bem bacana se você gostar de chocolate. Bora aprender? Essas frutas cristalizadas estão prontas e uma ideia bacana, eu derreti o chocolate meio amargo, fiz a temperagem, eu não vou ensinar aqui porque eu já ensinei várias aulas aqui no canal. E agora com ele já temperado, olha, eu venho e posso mergulhar aqui. Eu mergulho a ponta das minhas casquinhas nesse chocolate, olha que delícia que fica. Tiro o excesso aqui, ó, na beirinha, e vou dispor aqui no papel manteiga para secar. Você tempera ele normal, tá? Tá aqui na vasilhinha e coloca no copinho só para poder facilitar, tá? É uma outra opção aí muito aceita para venda, tá? Vende muito bem com o chocolate. Super combina, né? O cítrico e a laranja com o chocolate. Fica delicioso. Eu vou banhar aqui mais algumas, secar e já mostro para vocês esse resultado. Tá? E daí eu coloquei sobre o papel manteiga e levei alguns minutos na geladeira só para terminar de endurecer. O interessante, pessoal, para quem trabalha, para embalar essas com chocolate, é deixar na forma esticadinha de um dia para o outro, para o chocolate estabilizar bem antes de você colocar em saquinhos. E agora é só se deliciar com essas casquinhas deliciosas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!